Final de ano é tempo de reflexão. O que fizemos, o que deixamos de fazer? O que é novidade, o que deixou de existir? Quais os rumos da tecnologia e da inovação para o futuro e o que definitivamente a gente quer deixar no passado? Esse é o objetivo dessa edição especial aqui do podcast Transformação Digital CBN. Para me ajudar a responder essas perguntas, eu convidei alguns colegas que foram, ao longo de 2022, protagonistas da ciência, da tecnologia, da inovação, da análise de dados e inteligência artificial, ou seja, que também ajudaram com suas reflexões individuais a escrever mais um capítulo da transformação digital que estamos vivendo aqui no Brasil e no resto do mundo. Para começar, eu queria trazer para esse papo uma pessoa que eu sou fã, a cientista doutora Duília de Mello, conhecida como a Mulher das Estrelas. Duília já foi entrevistada aqui no Transformação Digital e está sempre procurando inspirar jovens a seguir a carreira científica. Ela é mentora de universitários, jovens e crianças. Bom, a doutora Duília dispensa comentários. Ela é uma das cientistas brasileiras mais reconhecidas fora do Brasil. É astrofísica, vice-reitora da Universidade Católica de Washington, professora titular do Departamento de Física e colaboradora da NASA. Escreveu mais de 100 artigos científicos e tem mais de 10 mil citações. E além de tudo isso, a doutora Duília é de uma enorme generosidade. E para ela eu perguntei qual foi a lição que fica, qual foi o grande momento ligado aí à ciência, que fica de positivo para esse ano de 2022 e o que precisa de alguma forma ser esquecido. Não se pode falar de 2022 sem lembrar que esse ano foi o ano do telescópio espacial James Webb. Esse ano já entrou para a história da tecnologia e inovação. Depois de mais de 10 anos esperando e mais de 10 bilhões de dólares investidos, a NASA provou que valeu a pena esperar. O James Webb é um verdadeiro sucesso, todo o investimento em tecnologia espacial já está levando a grandes descobertas. Com os olhos infravermelhos do James Webb, conseguimos ver as galáxias que se formaram quando o universo era ainda um bebezinho, de apenas 300 milhões de anos. Lembrando que a idade do universo é 13,7 bilhões de anos. Mas vamos lembrar também que teve mais tecnologia espacial incrível além do James Webb nesse ano. Esse ano marca o retorno à Lua. A missão Artemis finalmente decolou em novembro, depois de adiada algumas vezes por problemas técnicos. A Artemis 1 foi uma missão robótica que chegou lá perto da Lua e que comprovou que ainda dominamos a tecnologia de voo espacial. O retorno da cápsula Orion sem nenhum problema agora inicia a nova fase da Artemis. E se tudo der certo, em breve teremos a primeira mulher e a primeira pessoa negra caminhando na superfície lunar. Bem, já que nós estamos falando em tecnologia e inovação, 2022 ficou marcado também como o ano que provamos que sabemos empurrar um asteroide. Mas como assim empurrar um asteroide? Isso mesmo, a missão DART foi lá e empurrou um asteroide pequenininho que estava ao redor de um asteroide maior. Isso é super importante para o futuro da humanidade, já que a qualquer momento podemos ser vítimas de uma colisão com uma pedra espacial catastrófica. Como que aconteceu com a extinção dos dinossauros? Bem, já que falamos de extinção, eu deixo uma reflexão para todos. 2022, assim como os últimos 100 anos, marcam o péssimo impacto que temos tido no nosso planeta. Precisamos investir mais em tecnologia e inovação sustentável. Precisamos nos livrar de hábitos de consumo que estão gerando aquecimento global. Se eu puder desejar algo para 2023, desejo que consigamos investir em tecnologia que nos ajude a nos livrar de poluentes como plástico de uso único. Tem jeito, temos que cuidar melhor do nosso planeta e ainda dá tempo. Outra pessoa que eu não poderia deixar de convidar para esse fechamento de ano aqui é o Marcelo Soares. O Marcelo, para resumir, é tudo que eu gostaria de ser. É um jornalista investigativo de primeira que utiliza dados e inteligência artificial para turbinar seus conteúdos e dar mais acuracidade, para usar uma expressão tecnológica, às suas matérias. Eu perguntei ao Marcelo também o que aconteceu nesse ano, né? O que teve de diferente e o que a gente pode, de certa forma, deixar para lá.
O ano de 2022 expôs como nunca as contradições da economia da atenção. Do lado do público, as eleições mostraram pessoas que viviam em mundos paralelos em termos de consumo de informação. Eu fiz uma reportagem para a Infomazônia mostrando o perfil da bolha dos apoiadores do ex-presidente nas redes sociais, praticamente só conversando entre si e se informando por um sistema de influenciadores e páginas negacionistas que só falam aquilo que eles querem ouvir. Do lado da distribuição, a compra do Twitter pelo mimado do Elon Musk também ajudou a colocar ainda mais a nu essas contradições. Ele chega com um discurso de liberdade de expressão radical, reabilitando contas suspensas, mas logo em seguida ele começa a derrubar contas de quem faz críticas a ele, inclusive uma conta que usa dados públicos para mostrar por onde voa o seu jatinho. Todo mundo tem percebido que o algoritmo do Twitter agora multiplica com cada vez mais facilidade as mensagens de extrema-direita. Nos últimos 10 anos, a gente foi acostumado a terceirizar para os algoritmos das grandes empresas de tecnologia uma parte importante das decisões sobre o que consumir em termos de conteúdo. Nos últimos 5 anos, tem havido uma avaliação cada vez mais crítica sobre os efeitos disso na sociedade. Isso é bom e pode levar à criação de soluções. A gente chega ao final de 2022 vendo o ponto de maior entropia até agora desse regime algorítmico de economia da atenção, com a crise do Twitter, o Facebook, como estava o Orkut em 2010, e aquele bando de desocupados louvando o pneu na porta do quartel. Muita gente se pergunta qual vai ser o próximo Twitter, qual vai ser a próxima onda, mas essa não é a pergunta mais relevante ainda, porque isso não é uma questão de tecnologia. Sites novos têm aos montes, e eles são bons, eu gosto do Mastodon, por exemplo, mas muita gente também não gosta. O que a gente precisa para 2023 e adiante é retomar as rédeas do nosso consumo de informação. Desacelerar o bombardeio de informações, escolher mais, escolher melhor e ter conversas mais francas do que aquela estimulada pela corrida dos números. A gente precisa lembrar que interlocutor a gente escolhe e conteúdo para empregar o tempo também. Bom ano e boas conversas para todos nós. Outra figura muito importante dentro do pensamento tecnológico é o Rafael Coimbra. Eu acompanho a carreira do Rafael há muito tempo e sempre fiquei admirado com sua capacidade de síntese e principalmente sua leitura apurada do meio da inovação e da tecnologia. Rafael ele é atualmente editor executivo do MIT Technology Review Brasil, professor do MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais da FGV e autor do livro Cérebro Digital. Bom, para mim, o destaque tecnológico de 2022 foi a inteligência artificial generativa, um ramo da inteligência artificial que atua ali numa fronteira muito próxima da criatividade humana. Nós vimos ao longo do ano a evolução de algumas ferramentas poderosas que conseguem criar imagens hiperrealistas, como a DALL-E 2, o Midjourney e até o aplicativo Lensa, que viralizou agora no fim do ano, criando avatares impressionantes. E também na área de textos, com o ChatGPT-3, é uma espécie de um robô com buscador tipo Google e dotado de uma linguagem natural capaz de convencer a gente que a gente estaria conversando com uma pessoa e não com uma máquina. Essas inteligências artificiais, na minha avaliação, elas devem não só ficar ainda mais potentes, porque seguem sendo treinadas, como vão ganhar novas aplicações. Mas é importante que nós fiquemos atentos, de olho, para alguns riscos, principalmente ligados à privacidade e a direitos autorais. Afinal de contas, como é que a gente consegue saber exatamente de onde vem a matéria-prima em forma de dados, essa matéria-prima que é usada para treinar essas máquinas? O que eu gostaria de esquecer em 2022 foi a novela envolvendo o Twitter. O processo de compra por Elon Musk foi conturbado e mesmo depois da venda ter sido concretizada, ainda não está muito claro como vai ser o futuro da rede. Essa turbulência toda gerou um efeito negativo, uma onda de desconfiança em relação ao Twitter e, obviamente, isso não é nada bom para a plataforma. Apesar de ser uma rede menor do que o Facebook, o Instagram e também o TikTok agora, o Twitter ainda é muito relevante porque segue funcionando como uma grande praça pública mundial. Então, tomara que ano que vem, agora em 2023, o Twitter volte a ter o mesmo protagonismo que um dia já teve. Bom, um tema que não é novidade, mas teve enorme destaque nesse ano, sobretudo em razão da conjuntura política que nos impacta até hoje, mesmo terminado o processo eletivo, são as notícias falsas ou fake news. Para tratar desse assunto, eu convidei uma pessoa que ainda não havia aterrissado aqui no nosso podcast, mas que eu também acompanhei parte importante das minhas leituras ao longo desse ano. Eu me refiro a Cristina Tartaglia,
Mais uma repórter e editora de mão cheia, com importantes passagens pelos jornais O Globo e a Folha de São Paulo e pela revista Piauí. A Cristina é fundadora da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil, especializada em checar o grau de veracidade das informações que circulam aqui no país. Bom, eu acho que eu sei sobre o que a Cris vai dedicar a sua reflexão nesse ano que se encerra. Bom, na minha opinião, o grande momento tecnológico de inovação de 2022 foi, sem dúvida, essa parceria inédita que as grandes plataformas de redes sociais e os aplicativos de mensagem que atuam no Brasil fizeram com o Tribunal Superior Eleitoral para combater a desinformação das eleições. É claro, evidente que ainda houve notícia falsa, ainda houve muita desinformação, mas se comparando o ano de 22 com a eleição anterior, de 18, é considerável o avanço, né? As plataformas colocaram mais equipes, as plataformas colocaram pessoas falando em português, as plataformas foram muito mais transparentes com relação aos seus processos diante de conteúdos desinformativos e fraudulentos. É um avanço que eu espero que fique, sem dúvida nenhuma, inclusive nos anos em que não temos eleições, mas que a desinformação continua acontecendo. E essa parceria, liderada pelo Comitê Antidesinformação, ela é inédita no mundo, ela está servindo de exemplo em várias conversas das quais participo e deve levar a um avanço considerável na relação entre poder, seja executivo, legislativo, judiciário, e as grandes empresas de tecnologia do mundo. No outro lado, a coisa a ser esquecida, na minha opinião, também tem a ver com as eleições desse ano. Eu entendo que a resolução que deu superpoderes ao TSE, ela foi importante num determinado momento, ela pode ter sido justificada num determinado momento, a capacidade do ministro Alexandre de Moraes de exigir, né, que determinados conteúdos ou perfis fossem eliminados ou cancelados definitivamente das redes sociais foi importante. No entanto, a resolução ela tende ao perigo, tende à censura no momento pós-eleições, né? Espero fortemente que assim que a posse do novo presidente, dos novos governadores e da nova legislatura aconteça de forma tranquila, uma resolução que dê superpoderes a um único órgão, ela seja de fato cancelada, né? Para que a gente tenha um debate mais amplo e mais envolvente com relação ao como é que se faz o deplatforming, né, que é a retirada de conteúdos online. Ela não pode acontecer de forma feita apenas com poucas pessoas, né? Ela precisa ser decidida a partir de uma regulamentação, a partir de instruções claras, para que todos os cidadãos entendam como ocorre. Bom, é isso, pessoal. Eu queria muito agradecer aos meus 4 amigos de profissão que, junto comigo, me ajudaram a refletir ao longo desse ano. Eu tive uma jornada solo, de certa forma, ao longo desse tempo todo, e eu resolvi chamar figuras que eu admiro muito para refletir junto comigo. E a vocês, do William, Marcelo, Rafael e Cristina, meu muito obrigado. E meu muito obrigado a você também, meu caro ouvinte, que fielmente me acompanhou ao longo desse ano. Eu queria muito agradecer a sua presença e a sua participação aqui no nosso podcast. E eu também queria agradecer a CBN, na figura de toda a direção e equipe, por ter me acolhido nesse tempo todo. Aliás, eu queria deixar um beijo aqui registrado especial a Daniela Pedroso pela carinhosa recepção, primeiro na rádio, depois nas redes sociais, na sequência aqui no podcast. Por fim, eu não posso deixar de agradecer a Tata Finoto, minha produtora aqui no programa por 2 temporadas, e o meu amigo Guilherme Silva, que é editor e está comigo em todos os projetos de áudio e editou parte importante dos nossos episódios. Bom, em 2023 a gente vai ter algumas coisas novas, mas sobre elas eu só posso falar tão logo seja possível. Portanto, caro amigo ouvinte, continue conectado com a gente aqui no feed, que em breve a gente vai atualizá-lo sobre os novos caminhos aqui do podcast. E mais uma vez, obrigado a todos que fizeram e fazem parte do Transformação Digital CBN. E como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau.